Programa Tudo de Bom. Oferecimento Osanseg, a corretora de seguros do Grupo Osan. E Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje estou tão feliz porque eu tenho a honra de receber aqui no estúdio, ao vivo, o publicitário e metafísico Américo Barbosa. O Américo proprietário da Ego Comunicação, uma empresa de publicidade muito forte aqui na nossa região. E também é um estudioso de coisas que a gente não enxerga. É assim, será? Será? Só para resumir, porque metafísico é muito difícil, né? Para a gente explicar para as pessoas agora. Eu sei que eu vou ter pouco tempo. Eu vou gravar 2 programas com ele, se vocês já estão acostumados. Então, esse é ao vivo. Semana que vem tem a continuação, a segunda parte. Muito obrigada, Américo, por você ter vindo. Que é difícil. Há muito tempo quero você aqui no programa. Não vou falar muito hoje, porque hoje quem vai falar é ele. Isso. Eu vou começar com uma pergunta. Outro dia eu tive com o Américo e numa conversa, porque se eu encontro ele, né, eu faço uma sabatina de perguntas. E ele falou, sabe uma coisa que mais me perguntam, Renata? Uma das coisas que me perguntam muito é por que umas pessoas têm tão pouco, né? E umas têm muito, por que eu não consigo tanto, por que umas pessoas são mais punidas que a outra, por que umas pessoas... Aquela coisa, né, do Brasil, por que uns com tanto, outros sem, né? Uns são punidos porque devem ser punidos, outros não são punidos. Por que isso acontece? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, é uma honra estar aqui com você. E as perguntas acabam se sintetizando da seguinte maneira. As pessoas perguntam, por que as pessoas boas se dão mal e por que as pessoas más se dão bem? Né? Então, aparentemente, há uma injustiça, não é verdade? Só que, pelas leis cósmicas, não há justiça no universo. Nunca há injustiça. Não há vítimas no universo. Tudo que nos acontece, nós decidimos atrair. Por mais incrível que pareça. Então, um assalto, a gente que atraiu mesmo. Não adianta a gente falar assim, não, mas a situação de insegurança, sim. Mas a gente precisava obter consciência naquele episódio. Então, é sempre positivo, né? A nossa percepção de curta percepção, quando está vivendo o problema, sempre acha que é negativo. Mas, na verdade, para o universo, sempre é positivo. Quando você adquire uma consciência maior. A única função do universo é obter consciência. Por isso que tem minerais e tem plantas, flores e tem seres humanos, né? Tudo isso são níveis de consciência que estão em evolução, né? Então, na verdade, quando a gente olha para alguém assim, fala assim, o sujeito é ruim e está se dando bem, né? Primeiro que a gente não devia ter julgado, mas vamos observar isso. Na verdade, a nossa observação ela é muito parcial, né? E ela só vê uma coisa, os bens materiais. Quando você fala isso, você fala, pô, o sujeito está andando de BMW e eu sei que ele é um sujeito ruim, faz isso, faz aquilo, né? Então, a ciência da Kabbalah nos ensina o seguinte, que na vida nós temos 3 balanças. Uma balança é cheia de recursos materiais. Então, quanto você tem de recursos, né? Então, você tem uma BMW, você tem qualquer outra aparência, uma casa imensa. Então, essa é a parte material, que é mais visível. Você vê as coisas, né? Que as pessoas andam, têm, frequentam e tudo mais. Mas tem mais dois elementos que equilibram a vida. Então, isso é uma parte importante. A segunda parte é a saúde. Então, muitas vezes você está vendo aquela pessoa com bens materiais e não está vendo quanto de não saúde ela está passando, as pessoas da família dela, né? E a terceira coisa são os relacionamentos. Então, na verdade, o equilíbrio, a justiça ocorre nessas 3 coisas. Então, você pode estar com a balança dos bens materiais muito grande, mas se você não criou merecimento, com certeza a balança da saúde ou dos relacionamentos está baixa. E há um equilíbrio perfeito nisso. Por isso que isso não é uma regra. Não. Por isso que pode acontecer de famílias equilibradas, no sentido material, emocional, de relacionamento e na saúde também. Quando elas conseguem esse equilíbrio. Claro. E quando a gente fala em equilíbrio, é esse dar e receber, é essa troca com o universo?
essa troca com o universo. Essa lei de dar e receber, ela tem que ser mais assim, sentida no seu todo. Na verdade, a lei certa é assim, você recebe, dá para receber. Então assim, você precisa pedir ao universo para receber. Assim, você só pode dar energia se você tiver. Você só pode ajudar se você tiver alguma coisa para ajudar, né? Então, você recebe para dar, para receber. Sabe? Então, não é só dando que se recebe. São duas partes dessa trilogia de 3 elementos. Né? Então, assim, nós precisamos constantemente pedir para o universo, para Deus que está em tudo, né, nos suprir, para que nós possamos suprir os outros. Entende? É uma necessidade. Se você não está conectado com o pleno fluxo da luz divina, não tem o que você possa dar de fato. Entende? A pior miséria é espiritual, é a falta de luz. Então, se as pessoas estão na miséria física, é porque elas estão precisando de luz, sabe? A luz é essa presença divina, né? E está em todos os lugares, está em todos os lugares. Então, quando a gente pedir, a gente entendeu, né? Isso, tem que pedir. Até, desculpe só te interromper um pouquinho, as pessoas falam assim, mas, poxa vida, né? Os anjos, né? Eles vão me ajudar. Não, eles só vão ajudar você se você pedir. Isso é uma lei. Então, Deus estabeleceu no universo a lei do livre-arbítrio. Então, você precisa constantemente, eu até brinco, chama o arcanjo Miguel constantemente, senão ele perde emprego. Tem que dar função. Exatamente. Eu aprendi assim. Claro você que tem que dar assim. função para os anjos, senão eles vão embora. Exatamente. Os meus são todos empregados. Eles, todo dia tem uma lição de casa. Mas pedir, a gente entende bem de pedir. Isso. Como que a gente retribui isso? Como que a gente joga no universo para dar esse fluxo de equilíbrio? Então, porque você já tem que pedir agradecendo. Então, o próprio Jesus falava assim, quando ele ia para curar alguém, ele não tinha dúvida, ele já agradecia ao Pai. Ele próprio disse isso. Então, ele já agradecia como aquilo já sendo realizado. Porque essa noção de tempo que a gente tem, passado, presente e futuro, é uma grande ilusão. Na verdade, o tempo só existe para a gente poder pagar nossas dívidas de energia. Porque você imagina, se você estivesse só no presente absoluto, como é que você teria uma dívida eterna, por exemplo? Como é que você paga uma coisa? Você não teria condições. Então, foi criado o passado e o futuro para que você possa, enquanto ainda está vivendo essa evolução da consciência, poder processar isso. Senão ficaria muito difícil. Então, agradecimento é uma das maneiras de você retribuir para o universo. A gente pode pensar assim, há um tempo em que você ainda pede. Né? A fé, ela não é o último degrau. Enquanto você está pedindo assim, a fé, você ainda tem dúvida. Né? Então você vai dizer assim, tomara que o Corinthians ganhe. Então, no fundo, você tem uma dúvida cruel. Aí você vai alcançar um outro estado, que é a certeza absoluta. Esse estado de certeza absoluta, você não tem mais dúvida. Você pede e já agradece e acabou. Não se preocupa mais com isso. Por isso que Jesus falou dos lírios do campo. Né? Quer dizer, olhar os lírios do campo, eles não tecem, nem fiam, e não precisam de nada, que eu os nutro. Né? Então, assim, há uma energia do universo que vai nos dar proteção, vai nos dar alimento, vai nos dar felicidade. Mas é preciso que a gente não tenha dúvida disso. E é diferente de fé, sabe? É um estado acima da fé. Porque e entender se você realmente acredita naquilo. Eu acho que essa é uma dificuldade também. Será que eu acredito mesmo nesse meu pedido ou nessa minha necessidade também, né? E aí reside outro problema. Porque a nossa mente, ela é dividida pelo menos, vamos pensar assim, em 2 partes. Na verdade é em 3, né? Mas em 2 partes. Então, assim, ela tem a parte mental, que está aqui em cima, que seria o consciente. Então, conscientemente eu estou dizendo, não, eu acredito. Mas no meu subconsciente, essa parte que está lá embaixo, né? Eu tenho todas as minhas crenças. Então, por exemplo, uma pessoa que está com dificuldade financeira, ou de saúde, ou de relacionamento, por que está acontecendo isso? Apesar de ela dizer, não, mas eu quero ser feliz, mas lá dentro, ela até os 6 anos de idade, na verdade a gente absorve toda a nossa concepção até os 6 anos de idade. Né? É o conceito da Maria Montessori que falava da mente absorvente. Né? Então, lá você ouviu na sua casa assim, você não pode ser feliz se tem tantos pobres no universo, por exemplo, no planeta. Ou então, ver um homem rico, uma pessoa rica, mas deve ser infeliz no amor ou na saúde, né? Ou fala assim, não, a pessoa rica não entra no céu.
Porque é aquela interpretação errada do buraco do camelo, né? O camelo não podia entrar no buraco da agulha, né? Mas lá naquela época, o buraco de agulha eram 2 montanhinhas. Não era agulha como a gente pensa, né? Então Jesus falou com outro sentido esse aspecto. Então essas crenças que ficam dentro de você, elas estão lá na parte de baixo, no subconsciente. Então mesmo na parte de cima, você pensando positivamente, a de baixo está dizendo negativamente. Então quando a gente consegue ter essa unidade, aí sim, tudo se realiza naquilo que você precisa para a sua evolução real. Eu vou para o intervalo. Vocês podem... Eu coloquei um post que o Américo Barbosa estaria aqui no programa hoje. Vocês podem fazer perguntas por ali. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco, eu quero conversar sobre Deus, mestres ascensionados, Mecatron. Nossa, tá vendo? Eu já fiz a pergunta com medo, ele fez teve uma reação pior ainda. É para eu me assustar mesmo com o Mecatron? Não, é que são assuntos que demandam muito tempo. Muita coisa. Eu preciso de uma semana inteira aqui, Marcelo, por favor, com o Américo. E anjos. E os mantras e os mudras. Nossa senhora, é muita coisa hoje com o Américo. Próximo bloco. How long can I go on amusing myself? Night after night, sitting all alone while you're in the arms of someone else. Don't you know that while you're out looking for sugar, somebody's trying to take your honey and be gone. While you're out looking for sugar, somebody's trying to take your honey and be gone. Just buzz, 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 here and there, ooh, oh, everywhere. You think you're the sugar, oh daddy, with a candy kiss, oh yeah. You think without your loving, baby, I just can't exist. But while you're out looking for sugar, somebody's gonna take your honey and be gone. While you're out looking for sugar, somebody's trying to take your honey and be gone. Well, how can I be faithful? Truly, I don't know. If I find myself in the arms of someone else, it's all your fault. Say, while you're out looking for sugar, somebody's gonna take your honey and be gone. While you're out looking for sugar, somebody's trying to take your honey and be gone. Buzz, 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 yeah. Buzz, 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 yeah. Sneak across the floor, baby, with your shoes right in your hands. Well, how much more do you think I can say? Agradecer minha roupa, hoje eu visto Cotton R. Se você quer saber tudo que rola de tendência, começando assim um pouquinho já do que vai rolar, lá tem algumas coisas já que chegaram, eu fiquei enlouquecida. E se você quiser aproveitar agora a promoção, até 70% de desconto das peças da coleção passada. Então tem que ir na Cotton R, 3 endereços, Lobo Viana, 2 no Supercentro Boqueirão. E as peças todas hoje da Paula Dias, também no Supercentro Boqueirão. A Paula, que a Paula Dias Biju tá linda também, um monte de coisa nova chegando. Você é publicitário, né? Você sabe que a gente tem que fazer a nossa. Mas eu adoro todos os meus parceiros. Graças a Deus, sou muito grata a eles. Profundamente, elas sabem disso. Estou com o Américo Barbosa, publicitário, metafísico, um currículo absurdo que eu não posso falar hoje, senão a gente não consegue tirar dele do que eu preciso e que mais vocês vão aproveitar. Falei que a gente ia falar em um monte de coisas nesse bloco, começando por Deus, mantras e os mudras, né? Eu falei mudras e mudras. Mantras a gente sabe, né, que são aquelas palavras com sons repetitivos que nos trazem algumas coisas. Então, né? o mantra ele foi criado para que houvesse um controle da mente. Nós
Isso é o significado de mantra, né? É controle da mente, ou ferramenta da mente. Então, você pronuncia os mantras para que você tenha um domínio maior da sua mente, né? Então, você vai entrando num estado de consciência. Eles não são, na verdade, não há uma repetição. Porque a cada vez que você repete o mantra, você dá uma subida. Então, ele é uma espiral ascendente, né? Mas há mantras que a gente nem percebe, né? Então, por exemplo, Jesus falou vários mantras, né? Segundo a tradição, quando ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, isso foi um mantra que ele recebeu do guru dele. Ele tinha um guru também naquela época, né? Então, isso é um mantra. Se você falar esse mantra, eu sou a ressurreição e a vida no meu fígado, por exemplo. Você está acompanhando o fígado. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. E falando em múltiplos de 3, sempre, né? E falado, você tem que falar em voz alta, né? Porque ao falar, ocorre um processo interessante, né? Da garganta irradia uma luz azul. E o sentimento que você sente, né? Tem sentimento que você não sente, você tem que ser o sentimento que você está sentindo. Irradia do coração, do chakra do coração, uma luz rosa. Ao acontecer essas duas convergências, vira violeta. Então, o rosa com azul se transforma em violeta. E aí passa a ter um poder transmutador. Então, quando você sente realmente aquilo que você está falando, então você entra no campo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, todas as subpartículas que estão aqui. Então, você dá qualidade à realidade. Então, muda aquilo que precisa ser mudado. Transmuta aquilo que precisa ser transmutado. É tão interessante quando você fala que tudo começa a fazer sentido das coisas que a gente tem a oportunidade de conversar com você. Então, você falou das luzes, né, do azul, que vira chama violeta, vira violeta, Isso, que é a chama violeta, exatamente. que aí quem representa é o Saint Germain aqui. Isso. Os mestres ascensionados, o Saint Germain é um deles. É um mestre ascensionado. Como eles se colocam para a gente? Derruba para mim hoje, Gui, por favor. Então, os mestres, eles nos acompanham desde há muito e muito tempo. A gente pode dizer que nessa era, a partir de 1875, é que eles se revelaram como possibilidades da gente entrar em contato. Porque antes, para conseguir ter um acesso ao mestre, porque o mestre, ascensionado ou ascenso, né? Depende da tradução, ele é alguém que já é um com Deus. Ele já está na energia de Deus. Então, você tem a oportunidade de acessar uma energia polarizada. Então, por exemplo, Saint Germain, ele é polarizado na cor violeta, na energia violeta. Então, tudo aquilo que você precisa transmutar, tudo aquilo que você precisa de diplomacia para resolver um problema, né? E assim vai, né? A criatividade, a alegria é derivada desse tom violeta que você tem aqui. Maravilhoso aqui atrás, né? Então, se a gente notar uma coisa interessante, por exemplo, nos últimos anos, eu observei muito isso na estrada, que eu pego essa estrada direto daqui para São Paulo e de São Paulo para cá. Cada vez tem mais quaresmeiras na serra, que são da cor violeta. E também, não faz muito tempo, por exemplo, que a cor violeta começou a entrar na vida das pessoas. Então, vamos pegar um exemplo muito simples, né? Um skate. Então, teve um momento que a molecadinha começou a pintar de violeta pedaços do skate. Não sei se você teve essa percepção, Sim. né? Eu acompanhei muito isso. Eu fiquei olhando como a cor violeta começou a entrar na nossa vida, né? Então, hoje, por exemplo... Isso é uma necessidade... hoje as pessoas já usam a cor violeta sem grandes problemas, né? Então, pensa assim, há 15 anos atrás, um homem para usar uma camisa violeta não ia usar. Não ia usar. Então, hoje ele já usa e se sente bem, né? Assim... E é uma das cores da moda, né? E cada vez vai ser mais. Então, isso você acredita que seja uma coisa natural, uma manifestação natural para que a Exatamente. gente Então, essa era, né? A era de peixes, foram 2000 anos, né? 2000 anos, que tinha a ver com a energia de Jesus, com a energia rosa, a energia do amor. Então, agora, esses 2000, de 2000 a 4000, vai ser energia violeta, a energia da transmutação. Porque a humanidade precisa transmutar todos os registros que ela tem. Né, como nós já conversamos em outra ocasião, nós somos movidos a memórias ou a inspiração. Só tem essas duas coisas. Você acabou de fazer alguma coisa, o que aconteceu? O que me levou a fazer isso, né? Então, ou são as suas memórias, essas memórias, elas ficam grudadas na gente.
Tudo que a gente faz, memoriza. A energia está ali, memorizada. Se essa energia memorizada ficou em débito, né, você fez mal, você fez uma situação que você despolarizou a energia, você vai ter que compensar. Então, essa memória vai ficar em você. Quando houver uma oportunidade de você pagar, entre aspas, né, aquela situação, pagar a energia daquela situação, você vai ter a oportunidade de fazê-lo. E aí ela vai embora. E nós, hoje, podemos dizer que nós somos assim, seres muito robóticos, né? A gente faz tudo no automático. Se você olhar bem, a maioria das coisas que a gente faz é no automático, né? Você come sem sentir a comida, você ama sem sentir quem você está amando, você lê sem prestar atenção. É uma loucura. O nosso déficit de atenção hoje é uma verdadeira loucura, né? Então, nós estamos sendo movidos só pelas memórias. Então, a gente vira robôs, né? Robôs sem sentimentos mesmo, verdadeiros, né? Eles são aparentes, né? Então, é por isso que os jovens ficam, né, uns com os outros. Não é nem ficar, é passar, né? Porque não há... Nem sabe o nome, nem né? sabe o nome, então, assim, é o extremo de uma situação dessa tão doente mesmo que a gente está vivendo. tão doentia, né? uma energia totalmente desqualificada, não tem o menor sentido. Agora, os mudras. Os mudras são movimentos que até as pessoas que estão em casa agora podem fazer, Sem pode dúvida. aprender com você. O mantra, então, só para dizer, os verdadeiros mantras, eles vêm de tradições de mestres. Então, por exemplo, não existe esse negócio assim, todo ano vai ter um mantra que eu vou construir. Isso não existe, não é um mantra verdadeiro. Isso pode ser uma afirmação energética, tem outro nome, mas não é um mantra. O mantra tem que vir de uma tradição. Então, os mantras que Jesus falou, até hoje, se você entoá-los de novo, você vai acessar aquela energia que ele liberou. Ela está no universo. Então, quando você repete o mantra, os elétrons da presença daquele mestre vão estar aqui. Você só não vê, mas eles vão estar aqui. Então, é mais do que repetir palavras, né? Na verdade, o mantra ele tem uma composição extremamente geométrica, né? Extremamente geométrica. Numa das palestras, eu mostrei um mantra que era feito por Sr. Krishna. Ele tinha a formulação, se você colocasse em cada letra o número, né? Todo aquele mantra era altamente matemático e geométrico, né? Então, assim, as letras que são colocadas juntas no mantra, elas têm uma série de qualidades, elas têm temperatura, sabe? Tem gênero. Então, o mantra não é simplesmente uma junção de palavras, né? E é até bom que você faça mantras que você não compreenda nada, tipo em sânscrito, em chinês, em tibetano, em pali, né? Nas palestras eu sempre coloco bastante mantras desse tipo. Para quê? Acesso, se Pra entrar no seu site? Eu não fiz site, porque eu não consigo manter um site. No programa, dá muito trabalho. No programa Limiar, que... Mas você pode mandar no seu e-mail. No e-mail que você precisar de alguma coisa específica. Põe o e-mail dele para mim. Eu mando para você. Eu mando para você. Para quem precisar, né? Não Tá. tenha dúvida disso, né? Então, primeira coisa, então os mantras, eles nascem de uma tradição. Significa que um mestre de luz falou esse mantra e ele ficou impregnado no universo. Então, quando você o pronuncia, você acessa aquela energia que ele falou. E os mantras são agradecimento já de alguma coisa feita. Então, a verdadeira oração está no mantra, né? Você já está fazendo isso. Quando você faz, por exemplo, o mantra da chama violeta, né? Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza. Você não está pedindo para ser, você já está sendo. Então, essa presença da realidade é que faz com que aquilo já se realize. Você entende? É importante isso, não fica para depois, né? Eu até brinco, às vezes, com o pessoal que trabalha comigo, fala, não, depois eu vejo. Eu falei, mostra no relógio onde é que está o depois aqui. Onde é que está o depois aqui? Não tem nenhuma letra aqui de depois. Então, faça já, né? Então, os mantras, a gente tem que tomar cuidado. Tem mantras que não são bons de serem feitos. Às vezes você vai na internet e repete, porque eles têm que vir de uma tradição. Eles têm que vir de uma fonte de luz, né? Então, por exemplo, Jesus, por que ele falou... Eu sou a ressurreição. Porque a palavra eu sou, ela é muito mais importante do que a gente imagina. Uma coisa que sempre me incomodou na Bíblia foi, não diga o nome de Deus em vão. Eu falei, como é que eu vou dizer o nome de Deus em vão? Aí um dia caiu a ficha, em 1990. Eu falei, não, você só vai dizer o nome de Deus em vão se ele for algo aparentemente comum e você nem perceba. Então, aí, buscando estudos mais profundos, a palavra eu sou é um dos nomes sagrados de Deus. Então, quando você acrescenta alguma coisa à frente de eu sou, aquilo tende a se realizar.
Se você fala, eu sou feliz, você está no presente. Se você colocar... se você falar, eu sou, e colocar uma coisa negativa, e repetir muito isso, então a gente vai ver que as pessoas, assim, muito infelizes, elas repetem muitas infelicidades o dia inteiro. E as pessoas contentes, felizes, elas só falam coisas boas. Então elas criam um padrão. Então, por que esse é um nome sagrado? Quando Moisés viu aquela sarça ardente, né, é uma coisa que ardia, mas não queimava, ele perguntou, quem é essa? E a resposta qual foi? Ele foi em hebraico, né? Asher, mas na verdade significava, eu sou o que eu sou. Então a resposta que ele respondeu foi assim, era a presença de Deus. Então, quando a gente fala eu sou, tem que tomar um extremo cuidado, ensinar para as crianças nunca afirmar à frente do eu sou alguma coisa negativa, porque vai acontecer, você entendeu? Pela intensidade do seu sentimento, aquilo vai ter uma grande chance de acontecer. Vocês já estão me dando tchau? Eu tenho que dar tchau para o Américo? Eu vou dar tchau para vocês agora, continuo com o Américo aqui, vou falar de mudras, então, no próximo programa, na terça-feira que vem. Então, eu já agradeço muito a companhia de vocês por hoje, agradeço a presença do Américo, espero que vocês tenham gostado. Podem mandar um e-mail para américo@programalimiar.com.br para saber mais os mantras ou das palestras. Você tem alguma palestra por agora? Para Santos não está nada programado. Para Santos nada, né? Para Santos nada. Estou fazendo em Minas, vou fazer em Minas. Não. Tá. Mas entre e fique em contato, mas você tinha que fazer um site. Eu tenho uma agência muito boa de publicidade, Santos Ego Comunicação. Podia pedir para fazerem um site para você. Sabe qual é o problema? É ficar atualizando. No momento eu não dá para fazer. Eu acho que pode ter pessoas lá na equipe dessa gente que pode atualizar. Porque aí a gente consegue beber mais a sua fonte, América, tá por isso. Obrigada a vocês pela companhia. Semana que vem, terça-feira, o Américo com a gente responda, além de mudras, outras coisas também. Obrigada. Programa Tudo de Bom. Oferecimento Ozanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan. E Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome.